Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela inteira mesmo, porque fica mais fácil. Eu vou vir aqui, eu vou abrir um formuláriozinho que eu já tinha deixado aqui. Bom, na semana passada a gente passou por todas as questões, né, os tipos de questões, sobre a questão dela ser obrigatória ou não. Hoje, eu queria falar um pouquinho sobre a validação. Né? Validar significa o quê? Você tentar barrar coisas que a pessoa pode digitar erroneamente, ou coisas que você não quer, né? Então, dependendo do tipo da questão, você vai ter um tipo de validação também, tá? Vou começar aqui com a questão de texto, né? Como é que você acessa essa validação? Você vai vir aqui nos 3 pontinhos, e aí está escrito aqui, ó, validação da resposta. Quando a questão é texto, ele vai te dar essas opções aqui, ó. Número, texto, comprimento e expressão regular. Bom, se você colocar aqui número, significa o quê? Que a pessoa vai poder digitar um número aqui. Ele não vai aceitar letras, tá? É o caso, por exemplo, quando você pede, deixa eu ver se eu pedi aqui, ó, telefone, né? Se eu mandar sem validação, né, do jeito que está aqui, eu vou lá no visualizar. Aí eu vou vir aqui no campo de telefone. A pessoa vai digitar a letra aqui, ó, e vai aceitar, né? Então, se eu quiser que no campo de telefone, que é uma resposta curta, portanto, é do tipo texto, ele não aceite letras, eu venho aqui no validação da resposta, vou falar que aqui só pode entrar número e, né, ele vai te dar algumas opções aqui. Que tipo de número que você quer? Maior que algum número? Maior ou igual? Menor ou igual? Enfim. Então, para evitar problemas, por exemplo, eu poderia colocar aqui que o campo de telefone é um número maior que 0, por exemplo, tá? E esse texto personalizado aqui, eu vou digitar o seguinte, ó. Caso ele não informe aquilo que você está querendo, né? Então, favor digitar números. Eu vou deixar só esse alerta aí. Se eu voltar aqui, então, no meu visualizar, aí eu vou vir aqui no meu telefone, eu vou começar a digitar aqui. Ah lá, na hora que eu sair fora, ele não aceitou, e aquela resposta, aquele alerta que eu digitei lá, a favor, digitar números, apareceu aqui para a pessoa. Então, isso é uma forma que você tem de barrar, né, respostas que você considera que não é adequada para aquela pergunta que você fez, né? No caso de nome, é meio difícil, né? Porque aqui teria que ser um texto, né? Só que esse texto é qualquer coisa, é letra, é número, né? Esse é que é o grande problema, né? Que eu venho tendo lá naquela planilha, porque eu não tenho condição de barrar muita coisa quando eu falo que é um texto, tá? Aqui vai ter algumas coisas aqui que pode ajudar. Por exemplo, esse texto, se eu clicar aqui, que ele contém a letra, por exemplo, aluno, então significa que na resposta que ele vai me dar tem que aparecer a palavra aluno, tá? Isso, assim, na prática, para nome, isso não vale muita coisa, né? Porque eu não tenho como colocar esse tipo de restrição aqui. Mas aqui no texto, ele tem também e-mail e URL. Por exemplo, se você quiser o e-mail do aluno, então você vai digitar aqui, ó, e-mail. Aí você vai vir aqui na validação da resposta e vai falar que isso aqui é um texto e que é um e-mail. Aí,
Aqui, ó, favor digitar um e-mail válido. Aí eu vou vir aqui no meu visualizar. Se eu digitar qualquer coisa aqui, ele vai me dar problema. Por quê? Porque isso aqui não é um formato de e-mail válido. Olha lá, ele ainda até me fala, inclua um arroba e tal, né? Mas se eu digitar flavio@gmail.com, eu até escrevi errado aqui, agora que eu vi. Aí ele vai passar, tá vendo? Eu já fui para outra pergunta, ele passou, porque isso aqui é um formato válido de e-mail, tá? Então, aqui no... corrigir isso aqui, né? Então, aqui no campo de texto, ele vai basicamente o quê? Te limitar na parte de validação, a verificar se é um número, verificar se é um texto, se esse texto é um e-mail ou URL. O URL é endereço de internet, né? É o www. Ou então, se ele contém ou não contém alguma coisa que você quer que o aluno ou que o respondente digite aqui, tá? Mas, assim, vocês estão vendo que é muito restrito, né? O que eu posso fazer com o texto. Agora, tem uma coisa aqui que é interessante, que é a expressão regular. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui em expressão regular, não, mas eu vou mostrar algumas coisas que podem ser úteis para a gente no dia a dia. É coisa, inclusive, que eu não uso nos nossos formulários, porque isso demanda um tempo, né, que a gente não tem, né? Mas, como você vai criar o seu formulário, pode ser que você, né, tenha mais tempo do que eu tenho, por exemplo. Eu tenho que montar todos os formulários do 7º ano, ou do 8º ano, ou do 9º ano. Então, para mim, é muita coisa ficar fazendo, né, nessa quantidade de formulário. Mas como você vai fazer o seu, de repente, para você pode servir. O que é uma expressão regular? Toda linguagem, deixa eu tentar falar isso de uma maneira mais que vocês vão entender, né? Se eu pegar o Excel, o Word, o Google Planilhas, eles têm embutido dentro deles uma linguagem de programação que você pode acrescentar algumas coisas que, por padrão, não vem naquela ferramenta. No caso do formulário, o formulário, o Google Planilhas, o Google Textos, ele usa um negócio que chama JavaScript, tá? Não quero que vocês fiquem bolados com isso, não. Mas são pequenos códigos que você coloca aqui para poder incrementar melhor o resultado que você quer daquilo que você está fazendo. Então, o que pode ser legal aqui para a gente na questão da expressão regular? Vamos pensar aqui no nome. Eu não quero, por exemplo, que o aluno digite números, né, no nome, né? Então, se eu vier aqui falar que ele é um texto, ele vai poder digitar número. Se eu vier aqui falar que ele é um número, ele não vai poder digitar letra. Então, como é que eu vou barrar, por exemplo, ele digitar só letra, ele não digitar números? Então, através da expressão regular, eu vou falar que ele não contém. O que ele não pode conter? Eu vou abrir aqui um colchetezinho, tá? E vou falar o seguinte, ele não contém 0 até 9, fecha colchete. O que eu estou dizendo aqui? Que na resposta que ele vai digitar aqui, não pode ter, não contém, nenhum caractere, né, de 0 até 9. Isso significa o quê? Que o aluno vai ser impedido de digitar números no nome dele, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu vou digitar aqui, ó, Flávio. Vou passar para a próxima resposta, ele aceita. Se eu colocar Flávio 1, olha lá, ele não aceita. Por quê? Porque eu disse que
nessa resposta aqui, não pode conter nada de 0 até 9. Então, qualquer coisa, qualquer dígito, qualquer número que ele digitar aqui, ele vai barrar, né? Aí eu posso até falar aqui, olha, não pode digitar números, né? Então, se eu vier aqui na visualização, ele vai digitar lá algumas letras e algum número, aí, ó, ele vai aparecer, ó, não pode digitar números. Aí ele vai ser obrigado a apagar aqui e digitar só letras, tá? Então, a expressão regular, ela serve para isso, né? Agora, para você usar a expressão regular, você teria que saber que isso daqui corresponde aos dígitos, né? Então, é o que eu falei, eu vou dar algumas dicas, né, que podem ser úteis na restrição aí dos caracteres texto que vocês podem usar. Essa daqui é uma delas, por exemplo. De uns tempos para cá, eu coloquei lá nos nossos formulários para evitar que os meninos digitem número, porque eles digitam, tá? Não só número, como qualquer outra coisa, tá? Se eu quiser ser mais restritivo ainda, né? Falar que eles só podem digitar letras maiúsculas, né? Então, eu posso colocar aqui A, Z minúsculo. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que nesse nome aqui não pode ter números nem letras minúsculas. Vamos ver se funciona. Eu vou digitar aqui qualquer coisa em minúsculo. Olha lá, ele não aceita. Se eu digitar maiúsculo, ele aceita. Olha lá, passou. Se eu digitar número, ele não aceita. Se eu digitar o maiúsculo sem o número, ele aceita. Então, essa expressão regular aqui, montada dessa forma, vai impedir que, nesse caso do nome, ele digite números e letras minúsculas, ou seja, ele só vai aceitar o nome composto por letras maiúsculas. Então, eu estou barrando aqui. Então, inclusive, eu posso até orientar. Não pode, digite seu nome em letras maiúsculas e não um i aqui e não digite números, por exemplo. Ficou a minha resposta. Se eu vier aqui, eu vou lá, digite seu nome em letras maiúsculas e não digite o número, tá? Então, a expressão regular, ela serve para isso. Agora, você tem que conhecer. Então, vocês podem até anotar aí, ó. Se eu colocar entre parênteses, aqui é a expressão que ele vai procurar, né? E aqui eu vou dizer se ele contém, se não contém. Se eu mudar aqui para contém, aí o que ele vai fazer? Ele só vai aceitar, né? Se eu colocar aqui 0 a 9. Aí eu inverti aqui. Se eu falar que contém, ele só vai aceitar números de 0 a 9, tá? Então, tem que prestar atenção aqui, ó. Contém, não contém, ou corresponde ou não corresponde, tá? Deixa eu ver aqui, parece que alguém digitou alguma coisa aqui. Silvani levantou a mão. Pode falar, Silvani. Ô, Flávio, uma coisa que acontece muito lá, às vezes aí tem jeito, é porque eu coloco a resposta. Aí a resposta é uma palavra só. Só que aí eu tenho a opção de colocar lá várias respostas, só que isso dá muito trabalho. Por exemplo, assim, posso colocar com a letra maiúscula. Se eu escrever com letra maiúscula, pôr um ponto, e o menino não pôr ponto, aí dá como errado. Aí, usando isso daí, tem jeito, por exemplo,
de eu colocar essa informação, não usar a letra maiúscula, não usar o ponto final, para barrar que ele escreva com o ponto? Não, na verdade é o seguinte, você não barra o que ele escreve, você vai aceitar ou não aceitar, né? Então, não aceitar, mas aí a partir do momento que não aceitou, aí vai aparecer a mensagenzinha. Sim. Não escrever com letra maiúscula e nem colocar ponto. Para evitar de ficar me falando assim, mas estava certo e apareceu como errado o tempo todo, eles ficam falando isso. Então, você quer que escreve com letra minúscula, é isso? Isso. Ou o contrário, só a primeira letra maiúscula. Aí, se você for refinando demais, tudo tem jeito, tá? Só que se você for refinando demais aquilo que você quer fazer, essa expressão regular vai ficando cada vez mais complexa, né? Então, por exemplo, se eu quero letra maiúscula sem ponto, é só eu colocar o não contém. Deixa eu ver aqui se vai funcionar, tá? De A a Z minúsculo. Então, aqui ele só vai aceitar maiúsculo, tá? Eu não sei se só isso bastaria. Vamos testar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Precisa corresponder ao padrão, que é maiúsculo. Aí eu vou colocar um ponto. Ele aceita. Então, eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que sair. Eu vou ter que falar que contém de A até Z somente. Acho que deve ser isso aqui. Se não for, depois eu pesquiso, tá? Ou seja, eu estou dizendo aqui que pode conter letras maiúsculas de A até Z. Vamos ver aqui se vai funcionar. Se eu escrever minúsculo, ele não pode me dar certo. Se eu escrever maiúsculo, ele passa. Se eu escrever maiúsculo com ponto, ele passa. Eu vou ter que descobrir essa questão do ponto aí, tá? Uma coisa que eu sei que você pode fazer, se for uma palavra só, você pode limitar ele a digitar uma palavra só. Se você colocar aqui barra S, que significa espaço, e falar que não contém, aí ele não vai poder digitar mais de uma palavra. Isso aí eu sei que pode barrar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma palavra, beleza, mas se eu digitar um espaço e outra palavra, ele já não aceita, tá vendo? Aí você poderia dizer, só pode digitar uma palavra, digite apenas uma palavra. Isso eu sei. Mas o ponto, como barrar isso aí, eu vou ter que explicar, eu vou ter que pesquisar. Até porque... Mas, de qualquer forma, é muito interessante, porque igual aquela atividade que a gente fez de esse que escreveu o número por extenso. Aí, só que muitos, e aí colocava o número. Eu fiz... Aí... professora, mas eu não entendi que era para pôr... Que era para escrever em inglês. Então, dá para... Quem quiser, por exemplo, eu venho aqui no Google, faço assim, JavaScript expressões regulares. Aí, ó, aqui tem um mapinha de tudo que significa lá. O barra significa uma coisa, isso aqui significa outra coisa, isso aqui significa outra coisa. Agora, entender isso aqui também não é muito fácil, não. Geralmente, as pessoas que têm muita familiaridade com programação, de computador e tal, vai entender isso aqui mais fácil, tá? Mas aqui tem várias coisinhas que você pode utilizar, tá? Aí tem que dar uma estudada nisso aqui. E para, por exemplo, para barrar esse espaço aí, eu vou ter que ver, esse espaço não, esse ponto, eu vou ter que ver como é que é, tá? Então, o que eu mostrei aqui? Como que você pode fazer para exigir letra maiúscula, como que você pode fazer para exigir só letra minúscula, barrar números, é só, então, você colocar entre colchetes aquilo que você quer
permitir ou não permitir, tá? Isso aqui também dá para fazer uma coisa interessante, por exemplo, no caso do telefone, que é um problema sério, né? Eu posso falar que o número de telefone vai ser um número maior que zero, do jeito que está aqui. Porém, se eu deixar, vou vir aqui no número de telefone, ele pode digitar, se ele for digitar a letra aqui, ele não aceita, né, naquela formatação. Mas ele pode digitar qualquer coisa aqui, né? E aí, uma forma de eu barrar isso é utilizando a expressão regular, né, que corresponda. Aí eu vou ter que pensar o seguinte, ó. O que eu quero de número de telefone? O número de telefone, geralmente, ele é composto pelo DDD, que é 2 dígitos, mais 5 números, né? Que é a parte inicial, e os 4 números finais, né? Então, como que eu poderia montar isso daqui, né? Eu vou falar que eu vou aceitar de 0 até 9 no DDD, né? Só que o DDD, ele é composto por quantos números? Ele é composto por dois números só, né? Então, eu vou abrir uma chavinha aqui e colocar 2 e fechar. Então, o que ele tá dizendo? O que eu estou dizendo aqui? Que eu aceito 2 dígitos de 0 a 9 para o DDD, tá? Vou colocar um tracinho. Eu vou dizer que eu aceito 5 dígitos de 0 até 9. Eu aceito 5 dígitos para aquela primeira parte do telefone. Deixa eu ver aqui, acho que eu coloquei, foi um... Agora sim. Então, 5 dígitos de 0 até 9 para a primeira parte do telefone. E mais 4 dígitos de 0 até 9. De 0 até 9. Para a parte final, tá? Aí eu posso orientar ele aqui, ó. Digite o número no formato DDD, primeira parte, segunda parte. Então, ele sabe que ele vai ter que colocar 2 dígitos, um tracinho, 5 dígitos, um tracinho, 4 dígitos, tá? Vamos ver como é que isso fica lá na visualização. Cadê aqui o telefone? Então, se eu digitar aqui uma letra, ele não vai aceitar, ele já vai me dar aqui. Se eu digitar 92000 1621, que é o número que eu uso, ele não vai aceitar, tá? E aí, o que eu teria que fazer, então? Eu teria que colocar 31, tracinho, 92000, tracinho, 1621. Agora ele aceitou, tá? Então, as expressões regulares, elas servem para isso, tá? Para você refinar bem aquilo que você quer. Agora, a gente tem que pensar também que se a sua instrução não for muito clara, vai acabar complicando para quem está respondendo, né? Então, eu acredito, por exemplo, que se eu barrasse nesse nível aqui para os nossos alunos, eu ia ter muito problema. Porque o nível de entendimento deles é muito baixinho. Mas é possível. Eu posso fazer isso com o CEP, eu posso fazer isso com o CPF, né? Se eu não quero que ele digite o CPF errado, eu vou falar que é 3 dígitos, tracinho, mais 3 dígitos, tracinho, não sei o quê. O CEP, 4 dígitos, tracinho, mais 3 dígitos. Eu posso barrar isso tudo, tá? Isso aqui é expressão regular, tá? E isso só aparece aqui nos campos que são tipo texto. Beleza? Deu para entender mais ou menos? Depois eu posso fazer
um compiladozinho de algumas expressões regulares que eu acho legal e posto lá para vocês como é que usa. Ok? Ô, Flávio. Perguntas? Oi. Diga. Então, eu poderia usar essa ferramenta em casos de perguntas que necessitam de colocar século, né? Eu colocaria apenas 2 letras maiúsculas na resposta. Isso, poderia. Poderia, você pode barrar a questão de 2 letras maiúsculas. Você poderia não deixar digitar números, né? É possível. Tá? É possível, por exemplo, o pessoal da matemática, quando quer só números, né? Mas aí não precisa ser expressão regular, basta você digitar aqui que a resposta é um número, né? Aí, se ele tentar digitar uma letra, ele não vai aceitar, tá? Beleza, pessoal? Beleza. Quando é múltipla escolha, o que ele oferece aqui? Além da questão da obrigatoriedade, né? Você pode apenas fazer o seguinte. Eu vou falar sobre sessões daqui a pouco, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, não. Tem uma coisa interessante aqui, que é ordenar as opções aleatoriamente. Então, eu coloquei aqui, ó, em qual turno que você estuda, manhã, tarde ou noite. O que significa se você se você selecionar isso daqui? Significa o seguinte, aqui é tranquilo, não tem muito problema, mas vamos dizer que você está fazendo uma avaliação, né, ou algum exercício, e está mandando para muita gente, e aí um aluno liga para o outro e pergunta assim, qual que é a resposta da número tal? Aí o cara fala assim, é a primeira, ou é a segunda, é a terceira, ou é a quarta. Se você selecionar isso daqui, para cada um, isso aqui vai aparecer de um jeito diferente, tá? Então, para um vai aparecer manhã, tarde e noite, para outro vai aparecer manhã, noite e tarde, para outro vai aparecer tarde, manhã e noite, e por aí vai. Então, ele vai embaralhar essa sequência aqui para não aparecer igual para todo mundo. E aí você minimiza, né, o risco de cola, no sentido que se ele não se preocupar, né, em conferir a resposta, o cara fala, é a número 2, mas a número 2 para um é uma resposta, a número 2 para outra é outra resposta. Então, você pode fazer ativar isso daqui, né, para que cada um apareça diferente. Deixa eu ver aqui tá manhã, tarde e noite, deixa eu ver aqui na visualização o que ele vai me mostrar. Não, tá lá em cima. Ah, tá. É porque é isso aqui, ó. Aqui, por exemplo, apareceu noite, tarde e manhã. Tá? Eu vou copiar esse endereço aqui e vou fazer como se fosse uma outra pessoa. Vamos ver se para ele vai aparecer. Aqui já apareceu manhã, noite e tarde. Tá vendo? Aqui apareceu noite, tarde e manhã. Então, essa que é a ideia de você pegar nas questões de múltipla escolha, nas questões de lista suspensa e até nas questões de grade de múltipla escolha e de caixa de múltipla escolha, grade como é que é isso aqui? Grade de caixa de seleção e grade de múltipla escolha. Tudo isso daqui tem essa opção, ó, ordenar linhas aleatoriamente, ordenar linhas aleatoriamente. Então, se eu aplicar isso daqui, nunca vai aparecer a mesma sequência, não é que nunca vai aparecer, ele vai embaralhar isso daqui, e para cada aluno isso aqui vai vir de uma forma. Pode acontecer que 2 alunos tenham a mesma sequência? Pode, principalmente quando a gente tem um número grande de alunos respondendo, né, como é o nosso caso. Mas a ideia aqui é dificultar um pouquinho a questão de cola, né, para que
as respostas sejam diferentes entre as pessoas que estão respondendo. Ok? Então, para múltipla escolha, o que você tem de validação é isso daqui. Múltipla escolha, caixa de seleção, grade de caixa de seleção e grade de múltipla escolha. Esses 3 tipos de pergunta, a validação vai acontecer nesse sentido. Alguém vai perguntar alguma coisa? Eu pensei numa coisa aqui agora, Flávio. Diga. Essa questão das respostas serem aleatórias, isso é muito bacana. Mas no nosso caso, que fazemos o envio do gabarito comentado, pode ser que dê alguma divergência. Ou então nós devemos fazer sem colocar, por exemplo, na primeira coluna, número 1, número 2, para não dar esse problema, né? Aí, ou não. Quando você faz isso, a ideia é que você não numere, né, a coluna. E essa questão do gabarito comentado, eu vou até falar para vocês depois, não sei se vai dar tempo de falar isso hoje, mas a ideia é o seguinte, o nível de aproveitamento desse gabarito comentado está muito baixo. Eu vou mostrar para vocês como que vocês mandam um retorno para o aluno, né? Então, ele vai receber uma cópia das respostas dele, indicando aquilo que está certo, que está errado, e você pode, inclusive, fazer o seu comentário aqui mesmo, né? Na hora que você está montando o seu formulário, você pode fazer o seu comentário, ou na hora que você faz a correção, tá? Porque dá para fazer a correção aqui dentro. E à medida que você vai fazendo a correção, você faz o seu comentário, tá? E aí você pode mandar isso de volta para o aluno. Com isso, eu acho que a gente poderia abolir o gabarito comentado, tá? Flávio, Oi. A questão dos e-mails, porque os alunos todos têm o e-mail institucional, né, lá da escola. Sim. A gente poderia... A prefeitura criou, né? Que a prefeitura criou. A gente podia ter acesso, saber esses e-mails e tentar, porque eu acho que fica mais fácil por aí. Porque se a gente pedir o e-mail deles, ele já vai gerar uma planilha com as respostas. Na verdade, assim, nós não precisamos pedir. Ele pode acessar isso, inclusive, com o e-mail que ele tem. Não precisa nem de ser o e-mail institucional, né? A questão para receber a resposta, tem que ter um e-mail, seja ele institucional ou não, tá? Talvez uma das coisas que a gente possa fazer aí é tentar ensinar esses meninos a usar o e-mail institucional. Eu não sei o quão trabalhoso vai ser isso. Mas, por exemplo, se ele tiver um celular, pode ser do pai, da mãe, nesse celular, obrigatoriamente, tem que ter uma conta do Google lá, porque na hora que você configura o celular, você cadastra, né? Aí, acessando o e-mail daquela conta, ele pode receber o retorno. Mas pode ser o e-mail dele também, né? Talvez ensinar ele a ir lá no Google, no Gmail, acessar o Gmail, ver... A gente deu uma pincelada nisso com o pessoal que está usando os tablets, né? Mas lá já está muito mais fácil, porque o tablet já foi configurado com o e-mail dele. Então, o que a gente ensinou foi como acessar o Gmail e ver as mensagens, ver link, esse tipo de coisa, né? No nosso caso, o aparelho do aluno, seja ele computador ou seja ele celular, não está com o e-mail dele. Ele vai ter que fazer essa configuração. Isso aí é que eu acho que pode agarrar, né? Mas é o que eu estou falando, não tem necessariamente que ser o e-mail institucional, tá? Não, eu estou falando porque no Estado eles precisam entrar, mas com o e-mail institucional, o e-mail que foi criado pela secretaria. Uhum. Aqui nesse caso aqui, não necessariamente tem que ser o e-mail institucional, tá? Mas... Flávio, na outra escola a gente usa institucional, sim. Mas a gente não pode barrar no formulário que só pode mandar com institucional, porque é muito complicado, eles embananam, e não é à toa, não, porque eu embanano, sim. Eu que sou adulta, e eu tenho
4 contas de e-mail, tem hora que eu fico quase doida, porque aí só pode essa, não pode aquela outra. Pois é. Então, assim, aí a gente não pode barrar, e tem aqueles que mandam com outro. Por isso que eu acho que é legal, de repente, às vezes, usar o e-mail que está cadastrado lá no aparelho dele, né? Não sei, isso aí a gente... Você já fez esse e-mail institucional para os alunos? Já fez. Ah, tá. Ela criou agora, né, no início desse ano, né, ao longo do primeiro semestre. Tá? Aí tem lá o e-mail, e aí tem um outro problema também, se o aluno pega e esquece a senha, porque ele já veio com uma senha. Aí o aluno esqueceu a senha, entendeu? Aí, até onde eu sei, você tem que ir lá pedir para o pessoal da Prodabel fazer a mudança dessa senha. Eu não sei, gente. Então, a gente vai ter que testar. Ô, Flávio, assim, o que eu tenho percebido é que, no caso dos formulários, não dá problema ser outro e-mail. É uma situação que a gente não tem problema no Pedro Aleixo, mas a gente tem na outra escola, é dos meninos passarem o link da reunião para outros. Aí, então, mas aí a coordenadora não barra, porque ela teria que barrar e deixar entrar só ou quem, né, ela sabe quem é, ou quem tivesse com o institucional. Aí ia evitar esse problema. Só que ela não barra. Aí a gente já teve muito problema em reunião lá, de menina avacalhando, falando pornografia. Mas na questão do formulário em si, a gente não tem problema nenhum, é super tranquilo. Quem era, né, que tivesse outros querendo fazer também, mas é o contrário. No caso de reunião, a gente não tem um aplicativo perfeito. Os aplicativos perfeitos você tem que pagar. Eu sei que o Zoom consegue barrar o chat e o microfone. No caso do Google Meet, você pode até barrar o chat na conta institucional, tá? Então, se não me engano... mas aqui agora eu estou na apresentação, depois eu mostro para vocês. Tem um lugar aqui que você barra o chat, tá? Mas, por exemplo, o microfone não tem como, porque você desliga, você pode até desligar o microfone, só que ele pode ligar de novo. Então, não adianta muita coisa, né? Tem o StreamYard, que aí você, em vez de fazer essa aula no Google Meet, você pode fazer através do YouTube. Aí você não tem a questão do microfone. E lá você pode, se não me engano, barrar o chat também. Só que a interação cai, né? Porque basicamente é você que vai falar e você não tem o retorno do aluno, né? Porque ele não vai poder falar com você igual a gente está conversando aqui nessa nossa formação aqui, né? Aí são coisas que também a gente vai ter que ver. Por exemplo, eu lá no Antônio Salles, eu faço muita... Quando eu quero, assim, fazer uma aula mais expositiva e tal, com um retorno, assim, mais limitado dos alunos, eu faço através do StreamYard. Eu não faço muito através do Meet, porque eu mesmo não tive problema, não, mas a gente já teve problema. Reunião de pais invadida, outros professores já teve problema. Então, para evitar isso, eu uso o StreamYard, né? Mas a interação cai, tá? Bom... Como que chama? É stream o quê? StreamYard. Tá. Assim, ó. Stream... E... Aqui, ó. Ele aqui, ó. Tá. Esse aqui, ele é gratuito. Você já deve ter visto aquelas reuniões que o pessoal da SMED faz, eles usam ele também. Tá vendo? Não sabia. Eu ficava assim, me perguntando o que eles usavam, mas eu não sabia, não. Aparece, porque o StreamYard, ele tem uma conta gratuita e uma conta paga. Aquela da SMED deve ser pago, eu não sei. Apesar de que eu acho que a conta paga não aparece esse símbolo aqui, e muitas vezes eu já vi nas reuniões deles que aparece esse símbolozinho aqui. Uma das coisas que acontece é isso aqui, ó. Quando você está fazendo a transmissão, o símbolozinho na conta gratuita aparece, tá?
Mas essa conta gratuita, ela permite que até 6 pessoas falem, né, na sua reunião, que eu acho que é mais do que o suficiente, né? No caso, por exemplo, um professor vai dar uma aula e ele quer fazer isso em parceria com outros professores. Ele pode fazer com até 6 professores. Isso é mais do que o suficiente para mim, né? Nossa, esse daí é muito bacana. E aí, o que você tem que fazer, basicamente, é ter uma conta lá no YouTube, fazer umas configuraçõezinhas básicas aqui e fazer a transmissão, entendeu? Então, assim, isso aqui evita, por exemplo, que você tenha esse problema, né? Você vê que alguém está avacalhando, você desabilita o chat. E como ele não tem como interagir através de voz, aí você não tem o problema, né, que você tem lá no Google Meet. Porém, é a questão da interação, né? Bom, vamos agilizar aqui essa questão da validação. Uma outra coisa que aparece aqui, quando você tem essas questões aqui, que é a grade de múltipla escolha e a grade de caixa de seleção, é você limitar uma resposta por coluna. Isso aqui tem que ter muito cuidado, tá? Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Eu vou visualizar aqui. Eu vou aqui embaixo, aqui. Ó, vamos imaginar que eu tenho uma resposta aqui, eu tenho uma outra aqui e tenho uma outra aqui. Mas aí, de repente, não é essa daqui, é essa daqui. Olha o que aconteceu aqui, ó. Nessa coluna aqui são linhas diferentes, mas nessa coluna aqui eu tenho 2 respostas. Quando você limita, né, isso vale tanto para aqui quanto para aqui. Quando você limita, significa o quê? Que você não vai permitir que o aluno selecione numa mesma coluna, tá, mais de uma resposta. Então, você tem que pensar muito bem na montagem do seu exercício para não coincidir 2 respostas na mesma coluna. Aí, você pode usar esse recurso aqui, tá? Limitar uma resposta por coluna, tá? Deixa eu ver se esse aqui já está. Não, esse daqui. Limitar uma resposta por coluna. Eu vou colocar aqui, só que eu tenho sempre que sair e entrar de novo para pegar a mudança que eu fiz. O que acontece aqui, ó? Eu vou acrescentar aqui, desse jeito aqui, não tem problema, ele vai passar bonitinho. Mas, se eu vier aqui, ó, olha lá, já deu problema. Por quê? Eu estou dizendo que eu não estou permitindo, que não existe 2 respostas na mesma coluna, tá? Então, isso aqui pode ser bom se você realmente montar um exercício em que cada uma das linhas vai ter uma resposta em uma coluna diferente, mas pode ser complicado também, né? Então, aí você vai usar se você achar que cabe isso no seu exercício. É uma forma de barrar uma possível resposta errada, né? Então, fica aí para vocês pensarem. Então, isso vale para grade de múltipla escolha e grade de caixa de seleção, tá? Já falei desses outros aqui. Esse daqui, se não me engano, não tem nada. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. É só... toda vez que aparece essa descrição aqui, pessoal, é porque você pode tentar dar uma informação que vai aparecer aqui antes do aluno, né? Escolher a resposta, né? Então, eu coloquei aqui, ó, dê uma nota para o atendimento que você recebeu. Eu posso colocar assim, insatisfeito, sei lá, A5, muito satisfeito. Então, por exemplo, eu coloquei essa descrição aqui, na hora que eu vier aqui, olha lá, deu uma nota, sendo que 1 é insatisfeito e 5 é muito satisfeito. Então, isso é
uma coisinha a mais, né? Uma explicação a mais que você vai dar para ele antes dele responder essa pergunta sua, tá? Todas as questões aqui sempre vem aqui, ó, descrição, que é exatamente essa coisinha a mais que você pode colocar aqui nas questões para ajudar a pessoa que está respondendo. Tranquilo, pessoal? Eu acho que de validação, o que é importante eu falar é isso. Tem alguma dúvida para eu poder continuar? Bom, eu quero falar um pouquinho aqui também, antes de eu falar do envio, sobre essa engrenagemzinha aqui. Ó. Essa engrenagemzinha aqui é a configuração, tá? Aqui tem umas coisas interessantes aqui, ó. Eu tenho 3 guias aqui, geral, apresentação e teste. Essa daqui eu vou deixar provavelmente para falar em um outro momento, porque é aqui que você vai poder atribuir nota, fazer correção, etc. e tal. Eu acho que é muita informação para hoje. Mas vamos pegar pelo menos essas duas aqui. Se eu marcar essa opção aqui, olha o que acontece. Eu estou coletando o e-mail do aluno. E aqui, ó, se eu marcar aqui, recibo de respostas. É aqui que eu vou enviar para o aluno, né, uma cópia daquilo que ele respondeu, tá? Então, olha aqui, ó, os participantes recebem uma cópia das respostas, tá vendo? Se eu marcar isso daqui, ele vai receber. Onde que ele vai receber? No e-mail do aparelho que ele está usando, né? Ou então, no e-mail que ele digitar. Vamos ver aqui, ó. Se eu vier aqui no visualizar, presta atenção aqui, ó. Já apareceu aqui, olha lá, o seu e-mail será registrado. Ele já pegou meu e-mail automaticamente. É aqui que a pessoa pode manter o que está no aparelho dele ou trocar, tá? Só que aí, olha só, ele vai ter que vir aqui, digitar o outro e-mail, digitar a senha, para que ele possa, então, receber o retorno que o professor vai mandar para ele no e-mail que ele informar aqui ou no e-mail que está aparecendo aqui, tá? Então, é aqui na engrenagemzinha, na parte de coletar e-mail e recibo de respostas, vai aparecer para ele. E aqui tem 2 opções. Se a pessoa que responde solicitar, ou seja, só vai mandar para a pessoa que respondeu se ele quiser, ou sempre, ou seja, ele, independente dele pedir ou não, vai mandar o retorno para ele. Tá? Aqui você escolhe qual que é a opção que se aplica melhor ao objetivo que você quer. Tá? Claro. Oi. Essa é aquela opção que assim que a gente envia o formulário, aí ele fala que a resposta foi enviada por e-mail, é isso? Isso. É aqui. Exatamente aqui. Tá? Quando eu estou usando o e-mail institucional, isso aqui aparece. Quando eu não estou usando, isso aqui não aparece. Então, aqui ele está me dizendo que, nesse caso aqui, eles vão restringir o envio da resposta apenas para as pessoas que são @edu.pbh.gov.br, tá? Ou, aqui no caso, ele permite que eu faça o login com um e-mail fora do Edu, tá? Aí, no caso, ele está falando aqui que ele vai limitar uma resposta para um domínio que é fora do Edu. Agora, se você não quiser restringir, você desmarca aqui e desmarca aqui que qualquer e-mail, independente de ser edu, .pbh, não sei o que, vai receber essa resposta. Tá? E aqui
Os participantes podem editar após o envio. Deixa eu desmarcar isso daqui. Eu vou salvar. Eu vou visualizar. Eu vou digitar alguma coisa aqui. Eu devia ter pego um formulário menor, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não, não tenho. Talvez seja melhor eu criar um formulário menor para testar isso. Ah, Flávio, interessante. Então, esse limitar uma resposta, eu achava que se eu não marcasse, o menino poderia fazer mais de uma resposta. Então, Não. é só em relação ao e-mail. Vamos lá. Eu estou fazendo um formulário aqui com um campo só, tá? Eu vou vir aqui na engrenagemzinha. Eu vou deixar isso aqui desmarcado, tá? Vou deixar isso aqui desmarcado. Beleza. Na hora que eu clicar aqui, na hora que eu clicar aqui, eu esqueci de mudar o tipo de pergunta. Essa pergunta aqui é uma resposta curta. Vou falar que ela é obrigatória. Ó, Flávio. E vou enviar. O aluno enviou. Olha aqui o que apareceu aqui. Enviar outra resposta. Se o aluno clicar aqui, ele vai abrir o formulário de novo e ele pode enviar outra resposta. Tá? Clica. Enviar e assim sucessivamente. O que essa opção aqui faz? Coletar. Cadê? É aqui, ó. Limitar uma resposta. Às vezes eu me perco. Eu vou fechar esse carinha. Visualizar. Flávio. Enviar. Tá vendo que não apareceu a resposta para ele? A possibilidade de enviar outra resposta para ele? É isso que aquele negócio faz. Quando você marca, o aluno envia aquela resposta, mas ele não pode clicar lá para preencher o formulário de novo. No caso, ele teria que fechar o formulário, clicar no link e preencher tudo de novo. Mas a opção de enviar nova resposta não está disponível para ele no momento que ele envia. Tá? Então, isso é o limitar uma resposta. Tá? Outra coisa também é o editar após o envio. Tá? Se você marcar isso daqui, você vai permitir que ele, depois que ele enviar, ele pode voltar e editar as respostas dele. Vou voltar aqui no meu formulário pequeno. Vou vir aqui. Eu vou tirar o limitar uma resposta. Eu vou visualizar. Vou enviar de novo. Aqui, eu habilitei para que ele pudesse enviar outra resposta, mas não está aparecendo mais nada aqui. Vou fechar isso daqui, vou voltar aqui e vou falar que ele pode editar após o envio. Aí, vou lá, vou preencher de novo, vou clicar em enviar. Olha o que aconteceu aqui. Edite sua resposta. Então, se ele clicar aqui, ele vai abrir de novo o formulário que ele enviou com todas as respostas que ele já tinha preenchido e pode permitir, né, que ele faça a edição e envie novamente. Tá? Então, essa que é a função do editar após o envio. Tá? Assim que ele envia as respostas, vai aparecer a opção para ele, se ele quiser voltar lá, mudar alguma resposta, né, para, de repente, depois do envio lá, ele descobriu que ele marcou alguma coisa errada e tal. Mas isso só vale enquanto a telinha estiver aberta. Depois que você fechou isso aqui, acabou. Tá? Não tem como ele fazer essa reedição. Aí ele teria que clicar no link do formulário e responder de novo. Tranquilo? Deu para entender?
Deu sim. E esse ver gráficos de sumário, aqui eu nem recomendo, porque isso aqui, na verdade, vai mostrar para o aluno um gráfico assim mostrando, ó, tantas pessoas responderam letra A, tantas pessoas responderam letra B, tantas pessoas responderam letra C. Isso aqui, às vezes, isso é legal quando você está fazendo uma pesquisa de opinião, talvez, né? Para, depois que ele respondeu, ele ver, né, quantas pessoas respondeu A, B, C ou D. Mas eu acho que para o nosso dia a dia, isso aqui é totalmente desnecessário. Então, o que você pode fazer é isso aqui e isso aqui. Se você achar que vale a pena na atividade que você está mandando, né? E na parte de apresentação, mostrar a barra de progresso. Eu vou mostrar na hora que eu falar de sessão. Embaralhar a ordem das perguntas. Isso daqui funciona mais ou menos do mesmo jeito que eu falei que acontece aqui. Só que se eu vier aqui ordenar linhas aleatoriamente, isso vale para essa questão. Nesse caso daqui, embaralhar a ordem das perguntas significa o seguinte: o que é questão número 1 para um, vai ser 5 para outro, vai ser 3 para outro, vai ser, entendeu? Nesse caso aqui, você teria que ter o cuidado de não numerar as questões, né? Porque aí ela não vai ter um número, tá? Então, é também mais um dificultador no sentido de tentar barrar cola, né? Porque, às vezes, o cara vai perguntar qual que é a resposta da pergunta número 1. O cara fala, é a segunda. Mas a pergunta número 1 para ele é uma, a pergunta número 1 para o outro é outra, tá? Isso não vai fazer diferença nenhuma para você, porque depois, na hora que a gente vier aqui nas respostas, isso aqui vai estar aqui bonitinho, sem problemas. Isso faz diferença para quem está respondendo. Para você, isso não faz a menor diferença. Tá? Então, aqui, ó, embaralhar a ordem das perguntas. Isso aqui é a questão do link para enviar outra resposta. Isso aqui é uma questão interessante também. Deixa eu ir lá no meu formulário pequeno. O que acontece aqui? Se eu habilitar isso daqui, eu já vi que aparece o link para enviar outra resposta, né? Então, eu vou digitar aqui o meu nome, vou enviar, aí tá aqui, ó, enviar outra resposta. Se eu clicar aqui, ele vai abrir de novo. Uma coisa que eu posso fazer aqui é o seguinte: mensagem de confirmação. Isso eu gosto muito de colocar. É uma mensagem que vai aparecer para o aluno, ou para quem estiver respondendo, confirmando que as respostas dele foram enviadas. Então, eu posso colocar lá, recebemos suas respostas. Obrigado. Vou salvar aqui. Na hora que eu vier aqui, digitar lá, enviar, recebemos suas respostas, obrigado. Então, ele tem a clara certeza de que o formulário dele foi enviado, né? Então, essa é a resposta, mensagem de confirmação, tá? Aí faltou eu falar sobre a barra de progresso, mas a barra de progresso só aparece quando tem sessão. Antes de eu passar para isso aí, eu queria saber se tem dúvida nessas duas questões aqui. Tranquilo? Beleza. O que são sessões? Deixa eu fechar esse monte de coisa aqui, que já está ficando confuso. As sessões, gente, elas são basicamente divisões que você cria dentro do seu formulário para separar um grupo de perguntas. Isso é muito útil, por exemplo, quando você faz
igual a gente faz um formulário que tem perguntas de português, perguntas de matemática, perguntas de ciências e tal. Então, você pode separar essas questões através das sessões, tá? Isso pode ser bom, mas pode ser ruim, tá? Porque, às vezes, quando o negócio está separado, não está corrido, como a gente tem costume de fazer, pode causar confusão. A gente tem sempre que pensar em quem é que vai responder essas perguntas, né? No nível, assim, de entendimento dessas pessoas. Eu prefiro deixar corrido, tá? Por isso que a gente acabou, para não ficar um formulário gigantesco, dividindo em 2 formulários. E agora, com o formulário por disciplina, eu não sei se valeria a pena também, mas é bom você conhecer o recurso. Vamos supor que, por exemplo, daqui até aqui, daqui para baixo seriam dados pessoais e aqui são dados mais genéricos, né? Então, eu posso aqui, adicionar seção. Essas 2 barrinhas aqui. Lembrando sempre que a seção vai ser adicionada abaixo da pergunta que está selecionada. E a pergunta que está selecionada vem sempre com essa marquinha aqui, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai adicionar aqui abaixo. Então, eu vou colocar uma seção aqui, ó. Olha lá. Eu vou chamar essa seção aqui de dados pessoais, tá? Por que ele falou que essa seção aqui é 2? É porque essa daqui é a 1, né? Se eu estou dividindo aqui em uma seção, quer dizer que a outra seção começa aqui em cima, né? Então, como que vai ficar isso agora? Se eu clicar aqui em visualizar, olha o que acontece. A primeira parte está aparecendo aqui, apareceu um botãozinho próxima. Ele só vai passar para a próxima sessão depois que você responder as questões dessa sessão aqui, tá? Vou colocar aqui. Aqui é tudo minúsculo, nem lembro mais. Deixa eu tirar essas validações aqui, porque senão eu vou perder muito tempo. Tira a validação. Aqui eu acho que eu não coloquei. Não coloquei. Tira a validação. E tira a validação. Então, vamos lá. Vou colocar qualquer coisa aqui. Aqui eu não tirei a validação do e-mail. Eita, lelê. E-mail. Ah, tá. Mas aqui é porque, na verdade, eu marquei lá para coletar o e-mail, né? Então, é por isso. Então, ele não vai permitir, a não ser que eu vou lá e faço isso. Então, eu vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar, aqui eu vou colocar, aqui eu escolho qualquer coisa aqui. E esse daqui. Olha o que acontece. Eu vou para a próxima sessão, aí ele vem para a sessão de dados pessoais, tá vendo? E aquelas perguntas que eram da sessão anterior, simplesmente desapareceram, tá? E aí, é aí que entra aquela tal de barra de progresso. Eu vou vir aqui, mostrar barra de progresso. Vou salvar. Vou lá de novo. Vou digitar meu e-mail. Vou responder qualquer coisa aqui. Vou selecionar aqui. Olha o que acontece aqui. Tá vendo que apareceu isso daqui? Ó? Isso aqui que é a barra de progresso. Ele está mostrando aqui que essa daqui é a página 1 de 2. Na hora que eu passar para a próxima página, ele já vai falar que isso aqui já é o finalzinho, né? Aqui vocês estão vendo que apareceu aqui também, ela enviar uma cópia de resposta para o meu e-mail, porque eu deixei opcional, né? Então, a barra de progresso é isso daqui. E ela só aparece quando você tem essas sessões.
E as seções não são nada mais, nada menos do que possibilidade de você delimitar dentro do seu formulário o que pertence a um grupo de respostas e o que pertence a outro grupo de respostas. E, no caso, isso é muito útil, né, quando a gente tem o exemplo que eu dei de várias disciplinas dentro de um formulário, ou então quando você vai fazer um formulário, tem lá dados pessoais, dados residenciais e mais outras coisas, enfim, você quer dividir por grupinhos aquele conjunto de perguntas que você vai enviar para as pessoas que vão responder o seu formulário. Tranquilo? Perguntas? Flávio, Sim. eu não estou lembrando agora, parece que a Ednei tinha comentado uma vez que vocês tiveram um problema com esse negócio de separar a sessão. O que acontece? É aquilo que eu falei, né? Para uma pessoa que tem, assim, um entendimento tranquilo de como que funcionam as coisas, se ele entendeu a lógica do formulário, não vai dar problema, não. Mas muita gente se perde, né? E aí, por exemplo, tem uma pergunta que ele deixou sem responder, e aí ele tem que voltar na sessão anterior, ou, enfim. A gente prefere fazer sem sessão por causa disso. Mas lá no Antônio Salles, por exemplo, está respondendo, no caso. Lá no Antônio Salles, por exemplo, o pessoal gosta de fazer com sessão, tá? Mas vira e mexe a gente tem, né, problema. O aluno liga, eu não estou conseguindo responder, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo enviar, e, enfim, a gente tem que ir pelo mais simples, né? Eu estou, assim, mostrando para vocês que tem a possibilidade, se você quiser utilizar, beleza, mas sabe que pode acontecer de algumas pessoas não entender a lógica de funcionamento disso aqui, e aí você vai ter um trabalhinho para explicar isso para ela, tá? Mais alguma questão? Bom, então, a gente viu a questão de como que faz a validação, a questão das configurações básicas aqui, para você limitar a resposta, editar pós-envio, etc. Tal, a parte de apresentação, mensagem de confirmação. Aí, uma coisinha, né? Depois que você terminou de fazer seu formulário todo, se você não está gostando muito da cara dele, você pode mexer nessa aparência aqui. Tem uma aquarelazinha aqui, ó, tá? Você vai clicar aqui, e aqui vai aparecer algumas coisas aqui, ó. Cor do tema, cor do plano de fundo, estilo da fonte. Isso aqui é embelezamento, tá, pessoal? Eu não gostei dessa cor, eu quero colocar uma outra cor, tá vendo? Isso aqui é o tema, né? Quando você escolhe o tema, ele vai mudar o seu formulário como um todo. E essa daqui é só do plano de fundo, tá? Aqui ficou com esse verde clarinho, mas eu quero ele um pouquinho mais escuro, tá vendo? Que aí mudou só o plano de fundo, tá? Aqui, fonte, né? Eu tô com a fonte básica aqui, mas se eu mudar aqui para essa fonte, vai ficar desse jeito aqui, ó. Se eu mudar a fonte, vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, tem essas possibilidades aqui. E tem o cabeçalho. A imagem de cabeçalho é uma imagem que vai ser colocada aqui em cima, tá? E você pode fazer a escolha dessa imagem. Então, você pode vir aqui, ó, ele já vai te dar um monte de imagens aqui para você poder fazer. Está até dividido aqui por categoria. Você pode escolher a imagem que você achar interessante aqui, tá? Aí você, gostei dessa daqui. Vou clicar em inserir. Aí, ela vai aparecer aqui, tá? Tem que ser imagem dele? Não. Você pode fazer um upload de imagem. Ou seja, você pode criar a sua imagem, que foi o que a gente fez lá, né? Eu criei algumas imagens. Eu uso o Canva, né? Quem não conhece o Canva ainda, tá na hora de conhecer, porque isso aqui é uma mão na roda, né?
E uma coisa interessante é que o Canva, para nós que somos professores, ele tem uma conta educacional gratuita que vai habilitar um monte de recurso que a conta gratuita não oferece. Aí eu vou vir aqui nos meus designs, né? Tá vendo que tem um monte de coisa aqui. Aí eu fiz, tá vendo? Ó, eu criei aqueles cabeçalhozinhos, né? Para cada uma das matérias. Só que aqui tem um detalhezinho. Para você criar um cabeçalho, né, você vai ter que vir aqui, ó, criar um design, e aí você vai ter que vir aqui no tamanho personalizado. O tamanho que o Forms aceita é 1.600 por 400, tá? Aí eu vou clicar aqui em criar novo, ele já vem aqui nesse tamanho. Então, ele tem 1.600 pontos assim por 400 pontos assim. Se você criar menor, ele vai ficar aparecendo umas faixas do lado. Se você criar maior, ele vai cortar, né? Onde que você colocou esse tamanho aí? Foi rápido? Sim, vou fazer de novo. Você vai vir, eu vou voltar lá no Home, né? Que é criar um design. Aí você vai vir aqui em tamanho personalizado, tá? Aí no tamanho personalizado, você vai colocar 1.600 por 400. 1.600 na largura e 400 pontos, que é a altura, tá? Tem que ser essa medida, porque senão vai dar ruim lá para você na hora que você criar lá, na hora que você for colocar isso lá, tá? E aí, ele já te oferece aqui um monte, tá vendo? Isso aqui é do educacional, tá, gente? É uma coisa do educacional, assim. Eu acho que na conta gratuita aparece alguns, mas não deve aparecer tantos, eu não sei. Mas aí você pode pegar, né, um aqui, eu sou professor de matemática. Se eu clicar aqui, olha lá, ele já vai trazer tudo para mim bonitinho, mas eu posso. Eu não gostei dessa figura aqui, né, eu quero colocar, por exemplo, eu vou vir aqui nos elementos, vou digitar aqui matemática, aí vai aparecer muita coisa relacionada à matemática. Eu gostei desse negócio aqui, eu vou colocar isso aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Aí você vai montando o seu, tá? Aí você vai dar um nome para ele, né? Vou colocar aqui cabeçalho de matemática. Tá? Aí eu vou baixar isso daqui. É importante salvar no formato ou JPG ou PNG, tá? Que são os formatos de imagem. Eu vou baixar isso daqui. Aí já está aqui na minha caixinha de downloads. Aí eu vou voltar aqui no meu formulário. Aí, em vez de eu escolher um tema dele, eu vou fazer upload. Vou mandar procurar. Ele já está aparecendo aqui, ó. Lá no meu download, eu vou vir aqui, abrir. E aí, você já está vendo aqui, ó. É isso mesmo, concluído. Aí ele vai substituir, vai colocar aqui. Tá vendo? Com a modificação que eu fiz, inclusive. Tá? Então, toda essa parte aqui da aquarelazinha aqui é a perfumaria, né? O seu jeito aí, a sua arte aí, né? Você pode fazer do jeito que você achar interessante. Alterando a fonte, o plano de fundo, o tema e o cabeçalho. Tá? Perguntas? Não. Beleza. Ó, já são 11h20, eu vou falar então da forma de envio, né? Porque eu acho que o que a gente fez até agora já está bem bom, assim, já dá para a gente fazer coisas bem interessantes, né? E aí, se vocês acharem interessante, né, de repente depois a gente pode marcar para a gente ver essa parte de testes aqui. Porque isso aqui vai consome bastante tempo, que é onde você vai atribuir nota, fazer a validação da resposta, fazer correção, né? Então, aí a gente fica com essa parte de teste aqui para ver depois. Enviar para o aluno. Aí é a dúvida que surgiu lá no início, né? Quando você clica em enviar aqui, ó, ele vai te falar que você pode enviar isso aqui de algumas formas. Você pode enviar por e-mail, tá?
Então, aí se você tem o e-mail do aluno, ou os e-mails, você vai digitar o e-mail aqui. Aí, no caso, o que vai acontecer? Ele vai pegar o link do seu formulário, que é esse endereço que aparece aqui em cima, né? Vai colocar na mensagem e vai enviar para a pessoa. Aí a pessoa tem que abrir o e-mail, né? E clicar lá no e-mail, clicar lá no link para ele abrir o formulário, tá? Tem até uma opção aqui, ó, incluir o formulário no e-mail. Ele vai pegar uma cópia do seu formulário e colocar lá no e-mail. Isso não no nosso caso, não é recomendável, né? Isso é bom para quando você está fazendo alguma atividade em grupo, às vezes você quer que uma outra pessoa contribua na construção daquele formulário, melhor e tal, aí você pode pedir para ele incluir. O que a gente mais usa aqui é a segunda opção, que é o link, tá? Então, é isso daqui que você vai enviar para o seu aluno. Você simplesmente vai copiar isso daqui, tá? E vai, por exemplo, postar no grupo, na sua turma. Na hora que você posta isso aqui na sua turma, né? Então, eu vou pegar aqui o meu e-mail, né? Deixa eu pegar eu vou mandar de mim para mim mesmo, isso daqui, né? Tá. Eu vou ter que sair. Ó, eu vou colar aqui, tá? Olha lá, apareceu aqui, inclusive, não sei se vocês estão vendo, mas ele vai colocar como isso daqui que eu escrevi, ó, língua portuguesa, período tal, professor tal, é o que ele vai colocar aqui, ó, na hora que você cola o link para enviar. Isso é bom porque já fica bem claro, né, do que se trata aquele formulário, tá? Aí, basta eu clicar aqui em enviar, pronto, apareceu o link lá, basta que o aluno clique nesse link para que ele tenha acesso ao formulário, tá? Então, é assim que você vai fazer o envio da atividade para o aluno, tá? Então, clique em enviar, gera o link e copia e manda. Tem esse negócio aqui que é o URL curto. Por quê? Vocês devem ter visto aqui, olha o tamanho do link que ele gerou. Então, às vezes, você não quer um negócio desse tamanho. Você pode pedir, então, para ele fazer um link mais curto. Olha aí a diferença. É o mesmo formulário. Só que agora ele gerou um link menor, tá? Então, se eu vier aqui, vou colar de novo. Olha lá, um link bem menor, que é o que eu costumo fazer para enviar para o aluno, tá? O formulário é exatamente o mesmo, mas o link é bem menor. Se eu clicar aqui, ele vai abrir exatamente o mesmo formulário, tá? Então, o envio é por aqui, tá? Essa outra opção aqui é se você tiver um site, por exemplo, igual a gente tem o site lá, e a gente quer incorporar o formulário no site. Não vai se aplicar a gente. Ou a gente vai mandar por e-mail, ou a gente vai mandar através de um link. Beleza? Tem uma outra coisa interessante também, se alguém achar interessante, é o encurtador de link, né? Que eu uso é esse daqui, que é o bit.ly. Qual que é a vantagem de você mandar o formulário através desse cara aqui? Vocês estão vendo que aqui tem alguns formulários que eu mandei usando esse serviço aqui. Aqui, eu tenho a noção muito clara de quantas pessoas que estão acessando meu formulário. Quer dizer, não é muito claro, não. Falei muito claro, mas porque isso daqui, na verdade, ele conta clique. Então, por exemplo, eu sei que no formulário 2 do 9º ano, da semana do dia 28 de junho a 5 de julho, eu tive 101 cliques. E aqui ele me dá, inclusive, por dia. Quantos cliques eu tive por dia? Olha só, no dia 28 foram 19, nesse aqui foram 21, com 20, com 18, com 8, tá?
Aqui foi um clique apenas, né? Então, eu sei, né, aqui, né, eu tenho uma ideia de quantos cliques foram dados. Não quer dizer que cada clique é uma pessoa. Se uma pessoa clicar nesse formulário 2 vezes, ele vai contar, tá? Mas eu tenho aqui uma ideia que é o seguinte: quanto mais acesso, provavelmente mais respostas, tá? Então, eu tô vendo aqui. É curioso a gente ver, inclusive, ó, esse daqui, não foge à regra, não. Se eu olhar o formulário 1, teve 115 cliques. O formulário 2, 101. O formulário 1 sempre tem mais cliques. Sempre, sempre, sempre. Tem? E na hora que vocês começarem a receber resposta, apesar de que aí vai ser o formulário por disciplina, se vocês recebessem de 2 disciplinas e mandassem 2 formulários, vocês sempre vão ver que um formulário sempre vai ter mais clique do que o outro. Muitos alunos respondem um formulário só e não respondem o outro, tá? Aqui no 8º ano, por exemplo, ó, o Form 1 teve 229 cliques. Então, 8º ano, mas o 8º ano também tem mais turmas, né? Então, ó, 229 cliques no Form 1 e 167 no Form 2. Então, é sempre assim. Se você manda 2 formulários, um sempre vai ter mais clique do que o outro, tá? Mas eu estou mostrando esse serviço aqui para quem tiver curiosidade, entrar aqui no bit.ly.com, tá? Só digitar bit.ly.com, tá? Aí você vai acessar esse serviço aqui. E como que você faz para ter esse controle? Você vai voltar lá no seu formulário, você vai clicar em enviar, você vai copiar esse link aqui, vai voltar lá no bit.ly e vai mandar criar. Aí, o que você vai fazer? Você vai colar esse link aqui, ele vai criar um outro link para você, que é esse daqui, ó. Inclusive, você pode até mudar aqui, eu vou colocar aqui, ó, EMPA português, por exemplo. Vamos ver se ele aceitou. O que vai acontecer? Eu vou mandar salvar. O meu link agora, ele ficou, inclusive, mais legível, né? Por quê? Eu vou mandar copiar esse link. Na hora que eu vier aqui colar para o aluno, comando V. Olha o que vai aparecer. Vai aparecer EMPA português. Então, o link, ele é mais legível, digamos assim, para o aluno, né? Então, eu vou clicar aqui. Na hora que o aluno clicar, ele vai chegar exatamente no mesmo lugar. Porém, se eu vier aqui, deixa eu ver se a atualização dele, vou mandar aqui. Ah lá. Ele já está me dizendo que teve um clique nesse formulário que eu acabei de criar. Então, essa é uma ferramenta a mais. Se você quiser ver como que está a interação, como é que está a participação dos meninos através como que eles estão, da quantidade de acesso que está tendo ao seu formulário, o bit.ly pode ser uma ferramenta a mais. Lembrando que aí você não vai compartilhar, não é o link do Google, você vai compartilhar o link que você criou aqui, né? No caso, seria esse daqui. Você vai mandar copiar aqui, ele copia, você cola lá no WhatsApp da turma ou do aluno, tá? Então, o envio para o aluno é dessa forma. Clique em enviar, copia o link. Se você quiser um link curto, você marca essa opção, copia, cola. Se você quiser gerar um link através do bit.ly, você vai ter que ir lá, entrar, criar, colar o link aqui e compartilhar o link que você criou. Às vezes, isso aqui é mais trabalhoso, para quem está começando é mais confuso. Então, de repente, começa com o simples, com o feijãozinho com arroz, depois, com o tempo, deixa eu aprimorar aqui meus envios, né? Aí você pode ir lá nessa ferramenta e criar. Tem uma coisa curiosa aqui, que se eu voltar aqui, ó,
Isso daqui ele está me mostrando os acessos por semana. Essa semana aqui foi a primeira semana que a gente deu para o acerto de atividades. Essa daqui foi a segunda semana para o acerto de atividades. Agora, olha que curioso. Passou isso daqui, já voltou a cair o acesso. Então, tipo assim, o pessoal funciona na pressão, né? A gente vê que nas 2 semanas que teve para o pessoal colocar as atividades em dia, e a gente foi lá e cobrou e falou que ia fechar, teve, olha só, nesse dia aqui foram 475... Presencial. Oi? É a mesma coisa no presencial. Mesma coisa. Então, aqui, ó, no dia 18 de junho, 475 cliques, né? 475 acessos. Aí passou, o pessoal relaxou, né? Então, essa ferramenta ela é interessante para você ter essa visão, né? De como que a coisa está funcionando. Ô, Flávio, Oi. depois que você falou isso, né, que passou a semana e começou a cair acesso de novo, não seria interessante a gente fazer períodos e ir fechando os formulários por período? Isso é uma proposta, né? Agora, o problema é o seguinte, que na prática, a gente não pode impedir o aluno que chegou lá no final do ano de fazer um formulário do meio do ano. E nem quem estava no grupo, né? Então, talvez o que a gente pode fazer é realmente, oficialmente, adotar essa regra e falar, olha, nós vamos deixar aí 1 mês para fazer, depois desse mês a gente fecha. Mas se o aluno te procurar e pedir, você tem que abrir para ele. Essa é a verdade. Mas, de repente, funciona, né? Porque já que a gente está fazendo 4 semanas, e cada vez que fechasse uma etapa, a gente fechava o formulário. Pode ser uma proposta, né? Olha, 11h33. Eu acho que por hoje seria isso. Ficou faltando a parte de testes, né? Eu acho que, de repente, num outro encontro, a gente mata essa parte aí. Tem alguma pergunta sobre hoje? Alguma questão? Flávio, Diga. com relação ao e-mail, no formulário, você falou que não precisa ser o institucional para o aluno colocar. Né? Não. Mas o que me passou na cabeça, quando começar a usar o Google Sala de Aula, será que ele aceita também? Será que não tem que ser o institucional na hora de reconhecer a pontuação ou, sei lá, os valores de avaliação que o aluno obteve, para poder permitir o professor, na sala de aula, utilizar e fechar conceitos e mandar para o SGE? A nossa ideia, Luiz, é não usar o Google Sala de Aula. Nós vamos continuar usando o Forms do jeito que a gente quer fazer o mínimo de mudança possível, né? Então, assim, a nossa ideia é continuar usando o Google Forms, tá? E não fazer o uso do Google Sala de Aula, porque o Google Sala de Aula vai implicar o aluno ter que instalar esse aplicativo no celular dele, ou acessar isso via e-mail. Então, é mais um aplicativo para ele ter no celular. Teria que ter todo um treinamento, digamos assim, né, para ver como é que funciona. Nós tentamos fazer isso lá no Antônio Salles, foi muito problemático, mas muito problemático mesmo, tanto que a gente desistiu, voltamos para o Google Forms, que é bem mais tranquilo, então o impacto aqui é mínimo. E com relação à questão da devolutiva, essa parte de testes aqui, eu acho que ela contempla bem, tanto para o professor quanto para o aluno. Não acho que a gente deva fazer essa mudança. Até porque lá na portaria não fala que você é obrigado a usar o Google Classroom. O Google Classroom é uma das ferramentas que você pode usar,
mas não tem que ser ela, né? Então, a ideia é a gente continuar com o formulário. Entendi, Flávio. Obrigado, viu? Falou. Mais alguma questão, pessoal? Ô Flávio, Diga. eu gostaria de fazer uma pergunta, já pensando para agosto, né? Como a gente vai, cada professor fazer o formulário das suas disciplinas, aí já é uma questão já da coordenação mesmo, né? Se o próximo formulário de agosto a gente já vai enviar por disciplina ou vai continuar naquele modelo com todas igual a gente tem feito? Ou vai no decorrer que vai mudar? Não, a verdade é o seguinte, eu e o Carlos, a gente está quebrando a cabeça, porque tem um outro problema. Nós temos que manter esses formulários arquivados para possível comprovação, ou até se a DIL, o SMED, requerer esses formulários para comprovar as atividades, enfim. E isso era um dos motivos, inclusive, que a gente não adotou esse procedimento no início do ano, né? A gente estava fazendo os formulários, a gente estava arquivando, vocês não tinham acesso à resposta, mas aí a gente viu que, conversando com o pessoal lá, eles falaram que a gente pode guardar a versão via PDF. Isso é uma coisa também que eu tenho que explicar depois, né? Depois de um período, você teria que gerar os PDFs de todo mundo que respondeu, mandar para eu poder fazer esse arquivamento, tá? Então, assim, na quinta-feira, eu vou fazer uma reunião, aí já com todo mundo, para mostrar o que a gente pensou, de como que a gente vai fazer isso. Por isso que eu criei aquelas pastinhas compartilhadas, né? A ideia é que cada um faça dentro da sua pastinha, que já vai ser uma garantia, que não vai estar no seu computador, né? Aquela pasta é uma pasta compartilhada, mas ela não está no seu computador, você tem acesso a ela. Ela vai estar no espaço que a gente criou aqui para armazenar essas coisas. E, além disso, a gente vai ter que repensar a divisão, né, das matérias. Não vai poder continuar do jeito que está, né, no sentido de que cada professor vai mandar seu formulário, então como é que vai fazer? Vai postar 8 formulários de uma vez? De repente isso vai ficar confuso. Então, eu vou fazer uma proposta para isso aí, né? E aí vamos ver o que o pessoal acha, né? Apesar de que a gente quer tentar fazer da forma menos impactante possível, tanto para o professor quanto para o aluno. Aquilo que você vai mandar para mim, você vai continuar mandando. Vai mandar a matéria e vai mandar as perguntas. Isso não muda nada, até porque nós vamos ter que continuar imprimindo coisas no papel, nós vamos ter que montar o PDF impresso e vamos ter que montar o PDF virtual, que é a matéria que os meninos vão usar. A ideia também, a gente estava conversando com o Shirley, continuar o trabalho que a gente está fazendo. Esses momentos presenciais, basicamente, vão ser aquilo que a gente faz no virtual, que é tirar dúvida, fazer algum encaminhamento. A questão é que a gente ainda não sabe como que vai ser, se, por exemplo, vai ter troca de professor, não vai, um professor vai ser responsável por tudo. Isso daí, para o terceiro ciclo, ainda não saiu. A gente tá vendo nos outros ciclos, né? Por exemplo, lá no primeiro ciclo, não tem, até porque o pessoal do primeiro ciclo não troca mesmo de professor. Agora, como é que vai ser no terceiro ciclo, a gente ainda não sabe. Mas a ideia é o quê? Que a gente continue fazendo exatamente o que a gente está fazendo, utilize esses momentos presenciais para fazer um tirar-dúvida, orientação, explicação, mas dentro daquilo que a gente já está fazendo. Não é mudar nada, mudar radicalmente, porque isso aí vai só dar um impacto muito grande. E como a questão é por adesão, vai ter gente que não vai aderir, ou seja, vai ter gente que vai continuar em casa. E a gente tem que oferecer para o pessoal que está em casa a mesma coisa que está oferecendo para o pessoal que vai estar presencial. Então, a ideia é continuar a mesma coisa. Agora, na montagem do formulário, cada um monta o seu, vai colocar dentro daquela pastinha compartilhada que eu te falei,
No final de um determinado período, você gera os PDFs de todo mundo que respondeu, manda para eu arquivar, e aí você vai continuar tendo acesso ao seu formulário, vai ver quem fez, quem não fez, estatística, vai olhar a resposta. Por isso que essa parte da correção aqui, dos testes aqui, né, ela é importante para você entender também como que vai funcionar isso. Não sei se eu te respondi, até porque eu também não tenho uma resposta fechada ainda. Não, respondeu sim. Eu queria agora perguntar uma outra coisa que não tem nada a ver com, né, o Forms, mas você mencionou a questão do Canva. Aqui, na hora que a gente vai solicitar essa conta, né, de professor, está pedindo um documento aqui. Eu queria só saber o que vocês usaram como documento para... Você está usando o seu e-mail institucional ou seu e-mail pessoal? Institucional. É engraçado. Quando eu fiz a minha, eu usei o e-mail institucional, eles não me pediram nada. Absolutamente nada. E a minha conta foi liberada, assim, automaticamente. Quem eu sei que pediu documentação foi a Edneia. Depois você pode pedir uma orientação para ela, porque para mim não me pediram absolutamente nada. Eu falei que era institucional, que era educacional, coloquei o e-mail institucional e boa. 5 minutos depois a minha conta educacional estava criada. Eu coloquei também o e-mail Pois é. Eu achei que com o e-mail institucional não precisaria, porque eu sei que a Edneia não fez com o e-mail institucional dela. Aí ela teve que fazer essa documentação aí. Mas parece que ele fala o que pede, não fala, não? O que é que tem que mandar? Não, pediu aqui um arquivo com os negócios, mas eu pulei e acho que deu. Vamos ver. Se não tiver dado, eu peço lá de novo. Quando você vier aqui nos elementos e tal, vai aparecer algumas coisas que, igual aqui, ó, tá escrito Edu, tá muito pequenininho, eu não sei se dá para você ver, né? Se começar a aparecer isso aqui para você, é porque tá liberado. E uma outra coisa também é que o Edu pode baixar JPG com fundo transparente, o que a conta gratuita não deixa, tá? Tem umas coisas de vídeo que ele deixa fazer, mas isso aqui é clássico. Se sua conta for gratuita, isso aqui não aparece. Se tiver aparecendo, provavelmente sua conta educacional já está habilitada. Tá, joia. Obrigada, viu? Mais alguém? É muita informação, né, pessoal? Por isso que é importante vocês pegarem e já irem tentando, né, montar os seus formulários. Não tem que ser necessariamente o formulário da matéria, mas pega um formuláriozinho de teste, passa pelas questões, usa todas essas questões de validação. Depois eu vou fazer eu abri o Canva aqui agora, direto pelo e-mail institucional, não pediu nada, não. Aí deu certo, né? Abriu direto assim, crie seu design. Pois é. Aí você olha lá na hora de exportar. Tem um que chama Canva for Education. Isso, é esse mesmo, né? Tanto que vai aparecer um monte de opções. Se você vier aqui no Home, vai aparecer um monte de opções aqui. Olha lá, folha de atividade. Geralmente, isso aqui na conta gratuita, ele até tem, mas não aparece tão claramente assim, né? Tem umas outras coisas aqui que é muito, mas eu já mexi muito no meu, né? Que está voltado especificamente para a educação, tá? E a questão básica é a seguinte: se você conseguir, igual esse, né, que eu fiz aqui, se você conseguir baixar com fundo transparente, você pode ter certeza que sua conta educacional já foi habilitada. E assim, tem muito recurso, gente. O Canva dá para você fazer vídeo, dá para você... Não, é muita coisa. É uma ferramenta indispensável aí para a gente, né, principalmente nesses tempos. Ok, pessoal? Deixa eu voltar aqui na reunião, fechar a apresentação. Então, se não tem perguntas, a gente
pode cantar o parabéns para o aniversariante? Oba, boa ideia. Quem puxa o parabéns aí? Cadê a Lídia? Tô aqui, tô vindo. Aparece. Ah, espera aí, eu tenho que entrar pelo celular, fazer igual o Flávio, porque esse computador tá sem câmera. Eu uso o celular aqui e o computador aqui, que eu tenho que ver o que eu estou apresentando. Vamos ler o chat aqui, mas eu acho que não tinha pergunta nenhuma. Alô, Luiz. É muito corrido, né, Luiz? Por isso que é importante a prática. A Lídia está entrando. Vamos ver. Oi, cadê? Cadê você? Ah, sim. Apareceu aqui. Aê! Vamos lá? Então vamos. Vamos lá. Parabéns. Parabéns pra você Nessa data. Ah, não, peraí, gente, o negócio tá muito grande. Muitos anos. Viva Lídia! Ê, viva a Lídia! Cadê a Lídia? Ê! Obrigada, gente. Parabéns. A Lídia, ó, apareceu agora. Aqui, ó, apareceu. Lídia. Deus te abençoe. Prosperidade. Vai dar pra ela. Aê. Ah, o rapazinho também. Oi, Então, Caleb. É isso aí. Cadê o Lucas? bye, bye, então, pessoal. Valeu, Olá. Flávio. Até mais. Obrigada. Esse aí eu falo. Tchau, Lídia. Fique com Deus. Tchau, gente. Aqui, ó, o Lucas e o Caleb. Ah, Oi, vem cá, Lucas. Natália. Você vê o Lucas e o Caleb? Os dois. Viu aí os dois bagunceiros? Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, cadê? Ó, aqui, ó. A Lídia é essa aqui, que faz aniversário hoje. Ela tem 2 filhinhos lindos. Ai, eles saíram. Não, essa aqui é a Carla. Essa é a Lídia. Ó, o Flávio aqui. Aqui é a Carla aqui. Oi, meu amor. Tá jóia? Você tá com o neném aí? Quem que você... Ah, foi embora, tá vendo desenho. Tá vendo desenho? Foi embora. Tá jóia. Gente, Lídia, ótimo. beijo pra você. Alô, gente. Obrigada, gente. Obrigada, viu, Tchau. gente, por ter mudado a reunião aí para um horário para eu não perder o meu encontro. Tá jóia. Com Deus. Prazer. Tchau. Beijo. Beijo pra vocês. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.